nós vamos falar sobre saúde. Saúde e bem-estar. Olha, quem não foi ao dentista, doutora Lília, minha dentista, né, que já me deu muitas vezes aquele puxão de orelha, e olha que tá vendo que a orelha tá bem aberta, tanto ela puxar, porque não está sendo obediente, não está cuidando aí do jeito certo da sua boca, dos seus dentes, né? Então, sempre a gente chega lá, leva aquele puxão de orelha, né? Vou contar, se der tempo, depois como é que ela fez comigo uma vez. Mas a saúde bucal, esse é o tema da nossa entrevista de hoje com a odontóloga que está conosco aqui no estúdio, a Viviane Manha. Bem-vinda ao Aqui em Casa. Muito obrigada. Bom dia. Falamos o seu nome certo, Viviane? Viviane Manhas, tá certo. Manhas. Hablas espanhol? No hablo. No hablo. Tem aqui uma boca perfeita. Perfeitíssima. Né? Pelo menos ali ela existe. Né? Mas quais são os principais cuidados, doutora Viviane, que nós devemos ter com a nossa higiene bucal? Então, na verdade, a gente começa pela prevenção, né? Porque todos nós temos o privilégio de termos os dentes intactos, né? Desde que nascemos e com a troca da dentição. Então, assim, quanto mais a gente cuidar, mais tempo nós teremos eles intactos na boca, né? Então, para isso, a gente precisa de ter o hábito, né, de praticar a higiene bucal rigorosamente todos os dias, que é o uso do fio dental e da escovação regularmente, sempre após as refeições. A gente não tem muito esse... Hoje eu acho que já cresceu o uso do fio dental, mas muitas pessoas não fazem isso todo momento, não. Não, infelizmente não. Nas refeições. Infelizmente não. Na verdade, assim, hoje a maioria da população já tem acesso, né, ao fio dental, muitas pessoas têm acesso, mas realmente não cultivam o hábito, né? E o fio dental, ele é um hábito. Se você começa a fazer esse uso ali regularmente por 2, 3 semanas, você não consegue ficar sem, né? E ele é fundamental, porque entre os dentes a escova não alcança, né? Então a gente realmente precisa desse complemento na escovação. Doutora Viviane, eu vou fazer a pergunta antes do irmão aqui, eu estou curiosa, irmão. Porque assim, nós precisamos ficar atentos na questão da alimentação, tipo assim, não vou mascar muito chiclete, não, porque chiclete faz mal para os dentes, alguma coisa assim. Não vou chupar muita balinha porque estraga os dentes. É importante ter esse cuidado? Sim, é muito importante, mas o que acontece? Não é que não pode, entendeu? Então, assim, nós podemos fazer uso, né, desse tipo de alimento, desse tipo de doce, do chiclete, a bala. Mas o que é mais importante? Assim que a gente fizer o uso, a gente já imediatamente fazer a higienização. Porque o que não é legal é que a gente fique muito tempo na boca com esses resíduos, né? Que aí eles sofrerão eles terão uma fermentação, né? Algum tipo de processo que aí vai começar a prejudicar o seu dente. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente pode, por exemplo, almoçou, vai lá, come o doce e já faz a sua escovação. Agora, aquela pessoa que tem hábito de chiclete o dia todo, balinho o dia todo e fica muito tempo sem fazer a escovação, aí, com certeza, a gente vai ter um problema, né? Porque, assim, hoje em dia... a gente trabalha muito com a prevenção no consultório, mas a gente percebe que os pacientes que têm esse hábito realmente são aqueles que vão ter problema com cárie. Entendeu? Doutora Viviane, o que aconteceu comigo quando fui ao consultório da minha dentista, doutora Lília e doutora Edmar, o esposo dela também são odontólogos, casal de odontólogos, eu estava com muita dor nos dentes e ela chegou lá, olhou a minha boca e foi aquela olhada assim, parece a mãe sem paciência, assim, ela olhou 2 segundinhos, falou assim, vem cá, fui lá para a mesa, ela pegou e perguntou como é que eu fazia a minha higiene bucal. Aí eu falei de todos os recursos que eu tinha, uma baita de uma escova, muito fio dental, aquele enxaguatório bucal e tal. Aí ela virou para mim e perguntou, e quem foi que falou para você usar isso? Ela também pediu para eu demonstrar como é que eu escovava. Quem foi que falou para você usar isso? Eu falei, não, eu vi um comercial na televisão que falou, ela falou, tá, então o seu odontólogo é um comercial de televisão. Eu falei, ixi, aí eu entendi. E aí ela pegou uma boca como essa daí e me mostrou a escova ideal e a forma de escovar. Porque a gente, às vezes,
erra dessa forma, põe muita força, pega uma escova com amortecedor, ela falou, por que amortecedor? Você vai furar alguma coisa? Precisava desse amortecedor? Explica um pouco para a gente desses cuidados na escovação. É porque assim, o que acontece aí, como você citou? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu escovo tantos dentes, né? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo realmente remover o necessário? É porque às vezes realmente você não faz a técnica correta, né? Posso mostrar por aqui? Favor, por favor. Então, assim, é muito simples. Primeiro de tudo, o que é fundamental? A gente tem uma escova bem macia. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, aquela escova mais rígida, mais durinha, não é ideal, porque a gente precisa de massagear, entendeu? A nossa gengiva, né, para remover os resíduos. Então, assim, existem várias marcas no mercado, então, assim, hoje em dia a gente tem muitas opções, então, se você escolhendo uma escova macia é suficiente. Outra observação importante, a parte da cabeça da escova é interessante que seja pequena. Quanto menorzinha ela for, mais fácil da gente alcançar a região lá do fundo da boca. Olha, né? Que interessante. Outra observação mais confortável, entendeu? Outra observação interessante. Às vezes a gente abre muito a boca para pôr a escova lá no fundo. Não tem necessidade. A gente pode fazer uma abertura pequena que fica mais confortável, não machuca, que você consegue alcançar a região do fundo. Né? Então, assim, eu procuro sempre orientar os meus pacientes com uma técnica assim, muito simples. Então, a escovinha macia, cabeça pequena. Nós temos 3 partes que a gente precisa... Um detalhe ali para a câmera, vamos lá. Isso. A gente tem 3 partes fundamentais para a gente não esquecer. A parte de fora, a parte de dentro e a parte que mastiga. Certo? É muito importante você começar por um lado. Por exemplo, eu sempre oriento assim, vamos começar pelo último dente de um lado e a gente vem devagarzinho percorrendo todo aqui da parte de fora, falando de uma maneira bem simples, né? Depois você faz o mesmo movimento da parte de dentro e depois a parte que mastiga. Qual que é a maneira mais simples? É muito importante você sentir que você está passando pela gengiva, como se você estivesse varrendo aqui, ó, sem pôr muita força, ó, sempre da gengiva para a ponta do dente, certo? Várias vezes o mesmo movimento no mesmo lugar. E aí você vem andando devagarzinho, certo? O lado de dentro, a mesma maneira, certo? A parte que mastiga, você vai fazer movimentos de vai e vem, certo? Aqui na frente, que é um pouquinho mais diferente, você pode pôr a escovinha até em pé, fazer esse movimento aqui, ó, certinho, e termina aqui. Fazendo esse movimento sempre da gengiva para a ponta do dente, você evita que resíduos alimentares fiquem armazenados aqui no finalzinho, aqui, ó, próximo à gengiva, no finalzinho do dente, começo da gengiva. Que é onde dói, viu? Que é onde inflama, que é onde fica aquela massinha, né? E que se não for removida, com o passar do tempo, ela vai calcificando, se transforma no tártaro, né? Que aí já começa a desencadear a doença da gengiva, né? Que aí já são problemas mais delicados. Então, assim, é muito simples, né? E o fio dental, sempre usando o fio dental entre os dentes, abraçando um dente, abraçando o outro, né? Isso aí é suficiente para você conseguir ter uma saúde bem feita. O movimento fundamental, então, é esse de cima para baixo. Sempre da gengiva para a pontinha do dente, ó. Nunca aquele circular forçado. O circular tem algumas pessoas que utilizam, mas você não... Às vezes, assim, a criança, que é um pouco mais fácil, fala assim, vamos fazer a bolinha também. Não é errado. Você tem que ter cuidado para você não empurrar a sua gengiva, entendeu? E não deixar com que esse resíduo fique armazenado aqui. Então, eu acho mais simples, mais prático, esse movimentozinho aqui, ó. Questão de hábito. Às vezes, na primeira semana, você sente um pouco de dificuldade, mas você vai treinando ali, quando você vê, tá indo assim, fluindo. Ô, doutora, você falando dessa questão de escovação, inclusive, essa semana também foi o dentista, que eu estava com um dente bem sensível, e quando eu olhei no espelho, a minha gengiva tinha subido um pouquinho, assim, era o dente superior, tinha afastamento de gengiva, que eles falam, uma recessão, né? Isso. Aí eu fui ao dentista para saber o que é. Ele falou assim, isso aí pode ser provocado
pode ser que foi a má escovação que você fez. Sim, se às vezes é isso que eu falei, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atenta, até mesmo nesse movimento assim, circular, não colocar muita força. Então, assim, a escova ela vai massagear, né, e remover o resíduo alimentar. Então, assim, dependendo, a escova dura, né, as ervas duras, realmente vão colaborar para provocar esse tipo de movimento na gengiva, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado. Aí, o que acontece? Aí, a raiz do seu dente já vai começar a ficar exposta. Nossa. E aí o paciente sente dor, já começa a ter desconforto. É sensível. Outra observação importante também que colabora para esse tipo de situação é o caso das pessoas que apertam os dentes, né? O bruxismo. Então, a gente começa a ter situações de abfração que são parecidas, né? Só que assim, de um formato diferente, né? Como se fosse surgindo uma lesãozinha ali na mesma região e também expõe, né, a parte da dentina, da raiz do dente e promove o desconforto do paciente. Entendi. Agora, tá na moda aquele dente que é branco, mas muito branco, que é lavado com aquele sabão, parece, que é muito branco. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. É realmente isso um sinônimo de saúde? É para todo mundo esse tipo de clareamento? Eu sempre fico pensando assim, se não é uma certa agressão aos dentes. Então, hoje em dia todo mundo está assim, dando muita ênfase nesse padrão, né? Todo mundo quer ter assim, o rosto igual, os dentes iguais, né? E os pacientes chegam com uma foto e falam assim, doutor, eu quero esse igual esse aqui, ó. E não é por aí, né? Eu acho assim que a gente tem que ter muita cautela, muita responsabilidade, principalmente quando a gente recebe um paciente. É claro que é muito bonito, né? Um sorriso branco, dá um ar saudável, né? Então, assim, mas a gente tem que ter muito discernimento na hora de fechar um planejamento desse, tá certo? Então, assim, o que eu presto muita atenção e que eu falo muito para os meus pacientes, isso depende muito da idade do paciente, né? Então, assim, pacientes mais jovens, 20 e poucos anos, têm os dentes mais claros, pacientes já de 40 anos já não tem os dentes tão claros assim, 60 e assim por diante. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela na orientação. Então, assim, isso tudo a gente tem que passar essa informação para o paciente, né? Quanto a essa questão assim, eu quero esse dente, eu quero dessa cor, eu quero esse formato, não é por aí. A gente tem que ter uma harmonia, né? A gente tem que ir de acordo com a harmonia da face do paciente, né? Então, é muito importante essa conversa, passar esse tipo de informação, ver o que vai ficar bom, porque eu acho que o mais bonito é o natural, né? Sim, então, assim, é claro que o paciente chega, a gente vai realçar a beleza daquele sorriso, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de situação. Aliás, a senhora falou e me fez pensar numa coisa. Há cuidados especiais com os dentes na terceira idade? Ah, sim, com certeza. Então, assim, na verdade, a gente tem que começar lá atrás, né? Para a gente chegar com eles lá, né? Mas, assim, o que acontece? Na verdade, às vezes o paciente já tem um pouco de limitação na própria coordenação motora, né? Então, assim, às vezes, a gente sugere que ele faça mais visitas para a parte de prevenção, né? Para a gente dar um suporte. Ele já não vai ter tanta facilidade para usar o fio dental, né? Então, assim, às vezes ele já não vai estar conseguindo até mastigar todo tipo de alimento. Então, às vezes, até essa questão da mastigação a gente tem que orientar, né? Então, assim, mas o que a gente mais preza realmente é o contato maior com o profissional, para que a gente possa estar fazendo uma supervisão mais de perto, tá certo? Agora, o irmão perguntou da questão da terceira idade e criança, a partir de qual idade a gente deve começar a levar o dentista? É importante levar com que frequência? Então, na verdade, a gente já recebe, né, normalmente as odontopediatras, né, tem bastante habilidade para essa situação, mas desde já bebês, meses mesmo. Por quê? Mesmo a criança ainda sem os dentes, a gente já precisa de fazer uma higienização, né? Então, assim, a mãe, porque tem amamentação, então fica resíduos de leite, né? Da substância ali. Então, assim, as mães vão receber a orientação para fazer essa higienização de maneira adequada, às vezes com a fraldinha, com uma gaze, né? E aí também para já aprender como que funcionam os primeiros cuidados assim que iniciar, né, o procedimento da dentição decídua, né?
né? Então, assim, o que o bebê pode apresentar? Algum tipo de desconforto, alguma coisa para acalmá-lo, né? Porque, assim, dá um pouquinho de desconforto ali na gengiva, é uma erupção. Querendo ou não, gente, assim, um pouquinho brusco, né? Então, assim, cada criança reage de uma maneira, mas até a gente, adulto, né? Quando a gente ainda está ali adolescente, terminando de trocar a dentição, depois quando vem os cios, tem um pouquinho de desconforto, né? Então, assim, aí a mãe já recebe esse cuidado e aí, de acordo com o desenvolvimento dessa dentição, aí já vai fazendo um acompanhamento, normalmente ali a cada 3, 4 meses, aí já vai iniciando todos os procedimentos de prevenção, escovação, né? Para que a criança cresça com aquele hábito, né? Que é aí que tudo começa, né? Doutora Viviane Manhas, odontóloga. Qual que é a origem? É espanhola. Espanhola mesmo, família espanhola. Os meus bisavós vieram de lá. Tá certo. Muito obrigado por sua participação agradeço, e pelas dicas tão gente. importantes para nós hoje. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima.